Olá, pessoal. Sou o professor Joaniel Rubim de Souza, seu professor da disciplina Inglês Instrumental, aqui no curso Licenciatura em Química. Na aula de hoje, iniciaremos a unidade 1, Reading Strategies 1, e a aula 1 é intitulada Non-Verbal Information, ou seja, informação não verbal. Passemos ao objetivo desta aula. Number 1. Compreender a importância de elementos não verbais, como sinais de pontuação, formatação do texto, imagens, ilustrações, tabelas e gráficos, em textos técnicos e científicos, de modo a integrar essas informações com o texto escrito, promovendo uma compreensão holística, ou seja, mais ampla, mais abrangente, do conteúdo. Number 2. Aplicar o conhecimento sobre informações não verbais, aprimorando a compreensão e interpretação de textos técnicos e científicos em inglês de maneira integrada e eficaz. Ou seja, teremos uma parte teórica e outra parte prática. Passemos à definição. O que seria a técnica informação não verbal? Elementos em um texto que transmitem significados sem o uso de palavras. Inclui sinais de pontuação, formatação do texto, imagens, ilustrações, tabelas e gráficos. Por exemplo, podemos entender, aqui temos um jovem, aluno do curso e aluno da disciplina Inglês Instrumental, que está um pouco preocupado com o seu desempenho ao longo da disciplina, mas eu quero dizer que se você assistir a todas as videoaulas e fizer e responder a todos os materiais, você vai se sair bem ao final. Qual a importância, então, da utilização desta técnica, de iniciarmos com esta técnica? Ela é crucial para a interpretação completa do texto, oferecendo contexto, ênfase e auxiliando na compreensão de nuances. Então, a primeira coisa que nós vamos recomendar, todas as vezes que vocês forem fazer uma leitura de um texto técnico ou científico na área de química e afins, vocês busquem por essas informações não verbais, antes mesmo de realizarem a leitura do texto propriamente dito. Passemos então à primeira, sinais de pontuação. O objetivo é demonstrar como diferentes sinais alteram a leitura e interpretação do texto. Passemos agora a um exemplo onde vamos comparar frases com e sem o uso da vírgula para mostrar alterações no seu significado. Why we need commas? Because I like cooking, dogs, and kids. It's not the same as I like cooking, dogs, and kids. Então, vou usar aqui o laser para ficar mais claro. Por que nós usamos vírgulas? Porque eu devo dizer que eu gosto de cozinhar, de cães e de crianças. Que não é a mesma coisa que eu gosto de cozinhar cães e crianças. Então veja que muda totalmente. Se eu não utilizo neste caso, tá? Eu dou um sentido totalmente complexo e complicado, né? Então, por favor, cuidado com o uso da vírgula. Diga I like cooking, dogs and kids. E não diga I like cooking, dogs and kids. Deixa eu retornar aqui. Muito bem. Passemos ao segundo caso. Formatação do texto. A formatação, o uso de negrito e itálico, pode indicar palavras-chave ou palavras-chaves, termos estrangeiro ou ênfase. Vejamos então, façamos uma análise de uma frase com palavras em negrito para identificar pontos de foco. How to bold an italic text on LinkedIn in free.
como negritar ou como pôr em negrito e em itálico um texto no LinkedIn, na plataforma LinkedIn, de graça. Então, nós colocamos aqui em negrito a própria palavra negrito, ou o verbo colocar em negrito, e colocamos em itálico o próprio verbo ou a palavra itálico. Tá? Então, se você observar no texto palavras que estão destacadas, seja com negrito, seja com itálico, antes de fazer a decodificação, a leitura do texto, propriamente dito, verifique essas informações, decodifique essas palavras, porque se elas estão destacadas, é porque elas têm uma grande importância. Passemos ao próximo caso, imagens e ilustrações. Vejamos a sua utilidade. Imagens servem para ilustrar, complementar ou contrapor-se ao texto, oferecendo uma dimensão visual ao conteúdo. Por exemplo, nesta imagem podemos ver que este doguinho está bem atarefado, está tendo um dia de cão, digamos assim. Um dia bastante difícil. Então, façamos agora uma identificação da relação da imagem com o texto a seguir. Eu trouxe para vocês um recorte de um texto que eu chamei Chemistry of the Body. Qual que é a ideia aqui? Primeiramente, antes de fazer a leitura deste parágrafo, vamos buscar pelas informações não verbais. Tá? Neste caso, nós temos aqui uma imagem que se encontra à esquerda. O que podemos ver nessa imagem? Primeiro, a imagem do corpo humano, 96%. Aí tem de oxigênio, de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio. E logo abaixo temos 4%. Não necessariamente fica nesta parte, viu, gente? Aqui é só mesmo, tá, por conta da divisão. Sódio, potássio, cálcio e zinco. Tá? Então vejam que esta imagem ela já me adianta muita informação. Tá? Então, muita gente, talvez, que não tenha oportunidade de cursar a disciplina de instrumental, que não tenha contato com essas técnicas, que nós vamos trabalhar aqui com vocês ao longo da disciplina, talvez não daria muita importância à imagem. Já partiria logo para a decodificação do texto. Então, vejam a importância de nós observarmos cenário de pontuação, nós observarmos a formatação do texto, como já vimos no slide anterior, e agora imagens e ilustrações. Então, agora que nós já temos uma ideia do que se trata o texto, nós já sabemos que vai falar de elementos químicos que compõem o corpo humano, agora a gente já pode fazer uma leitura mais, digamos assim, mais fácil, né? De modo mais acessível. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui o laser. Então, seria a química do corpo. Tudo é composto de elementos químicos, incluindo o corpo humano. Se fosse possível comprar os elementos químicos que compõem o corpo, isto custaria cerca de $160 ou menos. Algumas estimativas colocam esse valor em apenas $5. Isto não quer dizer que uma pessoa valha 5 ou $160. Somente os elementos químicos que compõem o corpo humano. Então vejam que a imagem ela já me antecipou muito, né? Eu diria aí que 20% do texto. Tudo bem? Voltemos à aula. Passemos então ao último ponto aqui da estratégia Non-Verbal Information, gráficos e tabelas. Desenvolver a capacidade de ler e interpretar dados visuais em relação ao texto. Então, façamos agora uma interpretação de um gráfico, tá? E a gente vai perceber, então, que por meio deste gráfico, nós podemos antecipar muito do texto. Tá? Eu não trouxe o texto aqui para vocês, mas o gráfico vai te dizer muito a respeito do texto. E essa aqui é a nossa ideia, este é o nosso objetivo.
Então, nós temos aqui um gráfico que ele tem aqui no topo, ou seja, a maior parte dos respondentes, tá? São aqui da área da química. Depois nós temos outros tópicos na ciência e tecnologia, engenharia, energia e combustíveis, biotecnologia e microbiologia aplicada, ciências dos materiais, ciências ambientais e ecologia, agricultura, ciência dos polímeros, bioquímica e biologia molecular. Física, aqui é ciência e tecnologia de alimentos, inclusive nós até temos aqui no IFMA, lá no Campus Caxias, eu trabalhei lá, nós temos esse curso, tá, gente? Ciência e tecnologia de alimentos, microbiologia, termodinâmica e eletroquímica. Então vejam que esse gráfico já diz que todas essas sub-áreas elas elas utilizam esse texto, se não me falha a memória, ele é sobre como eu posso dizer, sobre a utilização, textos em inglês científicos, tá? Então, a maior parte dos textos, das pesquisas científicas, elas são da química mesmo, química geral, e aí, né, na sequência, sobre estas sub-áreas. Então, eu trago aqui algo para fazermos uma reflexão. Como a inclusão de elementos não verbais altera a sua percepção de um texto? Então, vejamos um exemplo. 10 examples of chemistry in everyday life. Tá? Então, 10 exemplos da química na vida cotidiana, na vida diária. Então, vejamos. Vitaminas, limpadores. Eu consigo perceber isso aqui pela imagem e só ratifico com a escrita. Hormônios, fogo, tintas, o ato de você assar algo, né? Tecido sintético, aqui eu já apresento para vocês uma falsa cognata, uma palavra que parece, mas não é. Então aqui parece ser fábrica, mas é tecido. Mas o tecido ele é produzido na fábrica. Então tem uma relação semântica. Eu tenho aqui as drogas, ou seja, os medicamentos sintéticos. Tenho aqui o inseticida e tenho cosméticos. Tá? Então, não precisaria você ler aqui as palavras, só pelas imagens você conseguiria decodificar. Então, nós vamos encerrar essa nossa primeira aula com uma citação aqui do Jim Rohn. Eu vou chamar esse encerramento da aula de Food for Thoughts, ou seja, alimento para o pensamento. E o Jim Rohn disse: Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. Once again, mais uma vez. Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. Então, felicidade não é algo que você posterga, que você adia para o futuro. É algo que você projeta para o presente. E eu vou então vou dizer thank you, ou thanks for your attention. See ya. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Bye bye.